Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Você já sabe que eu gosto muito desta carta de Paulo aos Filipenses, e neste verso, Paulo está dando alguns conceitos muito importantes. E você e eu ainda não estamos completados. É verdade. Não adianta tirar a maçã de uma macieira muito saborosa ou que produz frutos saborosos. Não adianta tirar aquela maçã antes do tempo. Ela vai estar ácida, vai estar azeda. Então há um tempo para a gente amadurecer e nós estamos vivendo esse tempo agora. E Paulo diz que está convencido que aquele que começou essa boa obra vai terminá-la, vai completá-la. Que Deus abençoe você. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós temos um prazer muito grande em poder realizar esse estudo da Bíblia, um capítulo a cada dia. E vamos começar hoje a primeira carta aos Coríntios. Que Deus abençoe você que está conosco na TV, todos os dias às 6 da manhã e às 3 no Repeteco também. A você que está com a gente no NT Play, tem ali muitos conteúdos interessantes também. E a você que está com a gente no YouTube. No YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Lá no YouTube nós não temos o intervalo, então é um pouquinho mais curto, mas você não perde nada, absolutamente nada do capítulo do dia. E eu quero mandar um abraço muito especial aqui para um grupo de pessoas que eu amo muito. Eles dão palavras de incentivo, eles oram uns pelos outros, é uma família, como alguns já chamam. Quero mandar um abraço para Tânia Oliveira. Ela diz: bom dia, aqui que Deus da paz, esteja nos seus lares. Marcelo Eizo Otsubo também sempre aqui diz excelente comentário tal do dia anterior. Que legal, Deus te abençoe muito. Eusébio Souza também, bom dia para você. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, olha aí, juntos desde o pastor Fávero, olha que beleza. Nós temos a Ana Brassoroto também, que sempre está com a gente, está nas lives também aqui, que eu faço do CA Morumbi, na Comunidade Adventista do Morumbi. A Leonilda Farias também, bom dia, paz do Senhor, que beleza, uma semana abençoada também para você. Paulo Lima, bom dia, pastor Ronaldo, e a todos da família Reavivados. Olha aí, o Paulo Lima falando da família Reavivados. Diga de onde você é, para a gente poder mandar um abraço também para a sua cidade, tá bem? Nós temos aqui a grata alegria de contar conosco com os Anjos da Esperança, de contar com os Anjos da Esperança, que nos abençoam com suas doações e orações também. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, aqui está o número telefônico, basta ligar para cá e você vai ter todas as informações necessárias para você apoiar a pregação do Evangelho em português e em espanhol para todo mundo. Bom, tem aqui em minhas mãos este bonito fascículo, é um dos estudos bíblicos que os Anjos da Esperança apoiam. E aqui, ensinos de Jesus. Tudo que Jesus disse, não, tem muita coisa que Jesus falou que não está aqui, mas muitas coisas que Jesus disse, por exemplo, que ele ensinou sobre a Escritura, sobre a sua volta, sobre a morte, sobre a igreja, os profetas, tudo você tem aqui, tá bem? Vale a pena você pedir este estudo bíblico. Aqui está o número telefônico e guarde esse número para dar para os amigos também, para que eles possam solicitar esse curso bíblico Ensinos de Jesus. Hoje nós vamos começar com esta carta maravilhosa de Paulo. Paulo deve ter escrito como umas 4 cartas aí, 2 se perderam, uma ele já vai dizer aqui no capítulo 5, que a carta que eu já escrevi, essa carta nós não temos, mas esse suprassumo aqui de Coríntios, ou as cartas de Coríntios nós temos. E logo após o intervalo vamos começar a estudar esta bonita carta.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Um grande abraço para você que chegou agora. É muito importante estudarmos a Bíblia todos os dias. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Fundamental, né? Senão a gente vai ficar obeso espiritual se não formos Jesus para as pessoas. Vamos lá então para Coríntios, esta carta muito linda, a primeira carta aos Coríntios de Paulo. Paulo escreve esta carta de Éfeso na sua terceira viagem missionária. Ele foi pastor, fundou essa igreja lá pelos anos 50, 51 da nossa era, e ele escreve esta bonita carta. Bom, bonita porque ela vai nos ensinar muitas coisas. Ali em Corinto eles estavam vivendo uma situação bastante ruim, bastante negativa. Muitas divisões, a moralidade tinha dado um alô e tinha ido embora, eles viviam uma vida imoral. Por quê? Então vamos colocar um mapa aqui para você dar uma olhadinha. Este primeiro mapa aqui mostra um quadro mais geral, mostra as viagens de Paulo, inclusive a viagem de Paulo para Roma, né? Esse pontilhado alaranjado. Então cada uma dessas viagens estão aqui, nós já falamos sobre as mesmas lá no livro de Atos, né? Mas você está vendo esse ponto vermelho aqui, este é o ponto que indica Corinto, a cidade de Corinto, uma cidade grega, não é, da região de Acaia, e nessa hoje é uma ilha praticamente, né? Porque existe ali uma passagem para os navios, mas antigamente não tinha, eram 7 quilômetros que separava um porto do outro, de um mar do outro mar, e era um local onde as pessoas paravam, no inverno especialmente, ficavam parados ali muito tempo. Navios pequenos eram transportados aí por rolos de árvores e outros equipamentos para o outro lado, para continuar suas viagens, ou para que pudessem continuar as viagens que eles tinham, ou a viagem, e dar prosseguimento dessa forma. Era um local que tinha uma diversidade cultural muito grande. A gente tinha aqui também esse templo de Artemis, que não era exatamente ali, né, dentro, mas ficava ali fora da cidade, um local de culto, e onde uma relação íntima com o sacerdote era também feita. Bom, havia vários problemas nessa cidade, problemas morais que estavam afetando a igreja. É um perigo muito grande da gente permitir que os problemas morais entrem dentro da nossa comunidade, da nossa família. Nós estamos vendo um mundo bastante complicado, né? A gente tem aí alguns filósofos, estudantes, né? Sociólogos, que dividem o mundo em 3 partes: o primeiro mundo, o segundo, o terceiro mundo. O primeiro mundo, mundo pagão, mas ele foi substituído pelo mundo cristão. Houve apenas uma substituição de algo melhor, e que hoje nós estamos vendo no mundo pós-verdade. Não tem mais verdade, não tem mais... cada um tem a sua verdade. E isso é muito complicado, hein? Muito complicado. A gente tem que cuidar bem com os lares, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente busca, né? Bom, mas vamos ver aqui um outro mapa, outro mapinha aqui que mostra, deixa eu colocar aqui também para acompanhar. Muito bem, já está aí. Aí já está vamos dizer hoje, essa ilha, né? A cidade de Corinto está ali, na Grécia Antiga, Atenas está lá do outro lado, e vejam como é pequenininho esse espaço, né? Que Corinto representava, ou onde estava Corinto. Por isso que a situação, por isso que essa situação era bastante difícil, né? Multicultural, muita gente, a igreja era inexpressiva, e Paulo escreve para esta igreja com muito carinho. Os irmãos dessa igreja escreveram para Paulo, citando algumas coisas. Ele vai dizer assim: segundo que vocês me escreveram, tal. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O que esse povo precisava era de sabedoria. E praticamente todos os capítulos apontam um aspecto da sabedoria. Eles tinham que enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista cristão agora. Havia ali muitos judeus, alguns judeus, né, que se converteram, e havia muitos
gregos que estavam por ali e outras de outras nações também que haviam se convertido para o Evangelho. E tinha uma confusão, eles traziam as coisas de fora, eles tinham uma vida promíscua, vida muito promíscua. E a gente vê aqui que a primeira parte, a primeira preocupação de Paulo ao escrever esta carta é falar sobre o chamado deles. Bom, se eu sei de onde vim, né? Qual o propósito da minha vida, e onde vim, onde estou, para onde vou, qual é o propósito da minha vida, então eu tenho rumo, né? Se eu não tenho propósito na vida, qualquer caminho serve. E é o que a gente está vendo hoje. As pessoas têm o propósito da felicidade. Quero ser feliz. Muito bem, quero ter prazer. Bem, qualquer coisa serve para ter felicidade, mesmo que ela não seja duradoura, mesmo que ela não tenha um propósito futuro, tudo bem. Qualquer coisa serve. Então nós temos muitas semelhanças com o Corinto, muitas semelhanças. Não é? A coisa que se fazia antigamente, hoje elas são o jeito de ser, né? Eu sou assim. Antigamente eu fazia, hoje eu sou. E a promiscuidade graça a todos os setores, todos os gêneros. A promiscuidade é uma coisa bastante séria hoje em dia. A promiscuidade dos olhos, a promiscuidade dos corpos. Então, meu corpo, minhas regras, eu é que mando, eu é que sei, eu é que faço, né? Já há pessoas estudando essa possibilidade de que o aborto não seria só com crianças que estão dentro dos ventres, né, maternos, ou do ventre materno, mas quando a criança sai também. Então o médico poderia ali tirar a vida daquela criança, isso não seria considerado um assassinato, mas um aborto, aí, uma opção, uma escolha. Bom, coisas terríveis hoje, coisas terríveis naquele tempo também, bastante acentuadas. Então, todo o capítulo vai falar sobre santidade. Por exemplo, esse aqui é santidade com respeito ao chamado de Cristo. O capítulo 2 vai falar sobre, a sabedoria, né? Sabedoria com respeito ao chamado de Cristo. Depois, sabedoria com respeito à mensagem cristã, e assim vai, sabedoria com respeito à igreja local, e Paulo vai citando ou vai tendo esta visão de sabedoria. Precisamos ter sabedoria, aquilo que Salomão pediu foi sabedoria, e se eu não peço sabedoria hoje, meu querido, minha querida, eu estou perdido. Eu oro para as pessoas, todos os dias aqui eu oro para 3, 4, 5 pessoas que fazem aniversário, a comunidade é muito grande aqui no Morumbi, e eu sempre digo que elas tenham saúde e equilíbrio emocional, sabedoria para tomar as decisões mais importantes da vida. E a gente precisa ter equilíbrio. A primeira palavra que me vem à cabeça quando eu falo sabedoria é equilíbrio. É avaliar as duas coisas. Então, aqui nós temos o chamado. Paulo está focando o chamado. Então, primeiro ele fala sobre o chamado, 3 aspectos. O chamado para a santidade, do 1 ao 9. Depois, do 9 até, do 10, aliás, até o 25, chamados para comunhão, que estavam divididos. E depois, finalmente, do 26 em diante, até o final, chamados para glorificação. Chamados para glorificar a Deus. É um convite, né? Glorifiquem a Deus pela vida. Então, chamados para santidade. Paulo escreveu essa carta, assim podemos dizer, para ser mais preciso, né, para uma igreja. Ela era lida na igreja, não é? Paulo chamado, então começa assim, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, que deve ser o escritor ou escriba, não é? Paulo ditava, ele escrevia, a igreja de Deus. Isso aqui é forte, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Mas santidade não quer dizer com perfeição, não quer dizer perfeição. Santidade é separada, as coisas separadas. Você tinha muitos castiçais, né, nos dias de Davi e Salomão e tudo mais, mas havia um castiçal, né, com 7 velas, com um gordo correndo pelo meio, que era santo, estava dentro do templo. Era separado para aquele propósito. Havia várias mesas, mais uma mesa dos pães ali. Vários incensários, mais um incensário separado. Você também é uma pessoa separada por Deus.
Deus chamou você e eu posso chamar você de santo, que não quer dizer perfeito, mas aquele que foi chamado, aquele que foi separado, e você e eu fomos separados por Deus, e há mais pessoas que nós precisamos chamar para serem separadas também. Ele fala da graça, aqui ele fala que nós somos separados por Deus. Depois, a partir do verso 4, ele fala que nós somos enriquecidos pela graça. Verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. A riqueza está aqui, perto de você. Tome posse dessa riqueza, que é a palavra de Deus. Depois ele vai falar que nós estamos esperando a volta de Cristo. Os chamados foram esperando, estão esperando. Então, aqui diz que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai vir. A partir do verso 8 ele fala sobre a nossa dependência da fidelidade de Deus. No verso 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão. E aí vem a comunhão, né? Fiel é Deus. Meu querido, minha querida, Deus é fiel. Ele vai honrar todas as promessas que Ele fez para você. Agora, são chamados à comunhão, são chamados para a santificação, porque estão debaixo da graça. Deus é fiel. Fique firme na promessa da volta de Jesus. Serve para nós também. Depois somos chamados para a comunhão. Ele diz que faleis todos a mesma coisa, não haja entre vós divisões. Antes, esse é o verso 10, né? Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Isso é comunhão. Aqui dizendo que Paulo está dizendo assim: fui informado, verso 11, que há contendas entre vós. Uns estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não importa. Aqui não, nós não somos salvos. Ele pergunta assim: por acaso foram batizados por mim? Eu batizei poucas pessoas. Por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Eu fui crucificado por vocês? Não, não foi. Ele chama a cruz de loucura. É uma coisa que está fora de todos, desculpe, para que os que se perdem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, e para nós que somos salvos, poder de Deus. E aqui ele vai usar várias vezes a palavra sabedoria, no verso 19, verso 20, verso 21, 2 vezes. É a sabedoria de Deus, a salvação de Deus. Ele fala da loucura da pregação para judeus e para gregos. Nós pregamos o Cristo crucificado. Nós pregamos o Cristo, então estamos todos unidos nele. Não é a vida, a crucificação de Paulo, ou o batismo de Paulo, ou quem faz, ou quem deixa de fazer. Nós estamos centralizados em Cristo, e a menos que estejamos unidos em Cristo, vamos estar desunidos entre nós. Cristo vai nos unir. Esse preciosismo, às vezes, de queremos puxar a brasa para a sardinha. E aqui, finalmente, somos chamados para glorificar a Deus. Aqui teria muita coisa para falar sobre a loucura, né? Mas fomos chamados pelo poder de Deus e a sabedoria de Deus, a loucura de Deus. E a partir do verso 26, Paulo lembra da nossa identidade, né? Há 2 princípios importantes. Deus escolheu coisas loucas, verso 27, do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. As loucas, as fracas, e Deus escolheu as coisas humildes. Humildes, já terminando aqui. Humildes para reduzir a nada as que são orgulhosas. A fim, esse é o propósito, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas Deus nos deu tudo em Jesus Cristo. Sabedoria, olha que sabedoria. Vai falar muito sobre sabedoria aqui, viu? Justiça, santificação, redenção. Ele deu aquele que se glorie-se no Senhor. Nós estamos unidos no Senhor. Esposo e esposa, se cada um seguir a sua vida, temos que estar unidos no Senhor. Pais e filhos, unidos no Senhor. Professor e alunos, unidos no Senhor. Pastor e ovelhas, unidos no Senhor. Igreja, unidos no Senhor. Não na minha visão, na visão de A, B, C, mas unidos no Senhor. É Cristo. Nós somos chamados por Deus. Não se esqueça disso, não fomos chamados. Deus nos escolheu. Deus nos chama para comunhão. Este é o primeiro capítulo. E promete, hein?
Ele está já plantando aqui a base para o que ele vai dizer depois. Vamos orar pedindo essa união na família, na igreja, em todos os lugares. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção, que possamos estar unidos em Cristo, não em qualquer conceito humano, não em qualquer vontade humana, preciosismo humano, mas em Cristo Jesus. E a nossa salvação está ali em Cristo, porque nós somos chamados por Deus. Senhor, nós fomos chamados para comunhão e nós somos chamados para glorificar a Deus, não a um ser humano ou a qualquer outro que não seja Deus. Abençoa, Senhor, nossa família, nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Espero você amanhã. Um abraço. O que Deus espera das pessoas que estão nas igrejas? A resposta está no início da carta que Paulo enviou à igreja de Corinto. No verso inicial lemos: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Sim, a Bíblia é muito clara. Deus espera nossa santidade. E diferente do conceito construído no imaginário popular, de que santo é aquele que não tem erros, ou alguém que morreu e foi canonizado, na perspectiva bíblica, santidade significa viver de forma separada para Deus. A palavra santo do hebraico kadosh significa separado para um propósito religioso. Por exemplo, os móveis do santuário eram santos não porque a arquitetura era diferente dos outros, mas porque eles eram usados unicamente na adoração a Deus. Assim, da mesma forma, uma pessoa santificada é aquela que escolhe separar sua vida para a glória de Deus. Um cristão em processo de santificação é aquele que diariamente escolhe viver para Deus e não mais para suas inclinações pecaminosas. Porém, como lamenta o grande pregador A.W. Tozer, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. De fato, cristãos cujo estilo de vida contradiz o cristianismo vivem uma incoerência que propaga uma péssima imagem da religião cristã. Aceitar seguir a Cristo é estar disposto a seguir uma direção oposta do mundo. É estar disposto a se separar de uma vida de pecados para experimentar uma nova forma de viver. Se auto-intitular cristão, mas viver de uma forma que desagrada a Cristo, não passa de uma ilusão. O teólogo Augustus Nicodemos faz uma análise das igrejas cristãs de hoje e declara: há muitos suspiros, gemidos, sussurros, lágrimas, olhos fechados e mãos levantadas ao alto, mas pouco arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade. Sim, infelizmente muito da religião cristã é apenas embalagem e pouco conteúdo. Concluo com o pensamento de Santo Agostinho que dizia: o pecado é o motivo de tua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo de tua alegria.